O capitalismo funciona muito bem para essa galera, ele só não funciona pra gente. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai saber como é que a Vale está envenenando as nossas crianças, mas hoje quem vai mostrar isso pra gente é a camarada Pedagolítica. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal e, é claro, se você gostar do meu trabalho, considere se tornar membro aqui do canal. Bora lá! No Brasil todo, a gente está passando por uma situação na qual categorias de trabalhadores organizados vêm tendo seu direito à greve tirado delas. Quando uma greve é deflagrada, o que acontece é que a Justiça do Trabalho ela vai falar: essa categoria pode entrar em greve, essa categoria não pode entrar em greve. Quando que uma greve é abusiva? Quando de fato não há motivo pelo qual aquela classe precise lutar. Então, o sindicato não tentou negociar aumento, ou teve um aumento que foi razoável de acordo com a inflação. No caso, o que está acontecendo ultimamente é que todas as greves de serviços estão sendo deflagradas como ilegítimas por serem serviços. Os sindicatos, né, eles puxam a greve, a justiça está dizendo que todas as greves são ilegais. Está dizendo que as classes trabalhadores não têm direito à greve. Isso acontece com professores, isso acontece com transporte público. Porque, as pessoas precisam de transporte público para trabalhar. Sim, precisam, mas os trabalhadores do transporte público precisam de salário para viver. E aí, eles não estão tendo esse direito legítimo deles à greve respeitado, porque a justiça está deflagrando toda a greve como ilegítima. E aí, o sindicato realizou algumas paralisações. Desde 2021 foram 3. E todas elas foram julgadas como não abusivas pela Justiça Trabalhista, porém o governo estadual entraram com processo civil contra o sindicato, que não é a esfera que deveria estar julgando esse tipo de processo, pedindo indenização pelos prejuízos causados pelas greves. Então o trabalhador tá se fudendo todos os dias do ano trabalhando, foda-se a vida do trabalhador. Aí ele vai, faz greve para denunciar as condições terríveis de trabalho dele e aí ele vai ser multado e punido pela greve que ele fez. E chamam isso aqui de democracia. Democracia burguesa, né? Então os trabalhadores estavam exercendo seu direito legítimo de greve, deliberado pela Justiça do Trabalho, que é a esfera que tem que deliberar esse tipo de direito. O Estado entrou com processo contra os trabalhadores por exercerem um direito legítimo deles, pedindo uma indenização de 17 milhões para o sindicato. O nome disso é assédio jurídico. É você usar de um poder que você tem e de dinheiros que você tem para assustar o trabalhador que está exercendo seu direito legítimo. É o tipo de escravidão cala-boca e trabalha. Exatamente, do tipo, a gente vai tirar seus direitos, a gente vai tornar suas condições de trabalho cada vez piores, e se você reclamar, a gente vai te assediar. Isso assusta a classe trabalhadora, essa classe profissional dos trabalhadores do transporte público, de lutarem por direitos. Porque nem todo mundo sabe que isso é ilegítimo e as pessoas têm medo, as pessoas têm boleto pra pagar e elas ficam do tipo, eu não vou peitar o Estado porque eu vou perder meu emprego, eu vou perder direito, eu vou perder dia de folga. Enfim, todo mundo já trabalhando precarizado, em escala 6x1. As pessoas não querem passar por isso e isso acaba enfraquecendo a organização dos trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores Metroviários, eles estão se articulando junto com a Organização Internacional do Trabalho e com o Ministro do Trabalho para que esse processo que ele não aconteça. E aí, no dia 7 de fevereiro, às 6 horas da tarde, vai rolar um ato no Tatuapé, se eu não me engano. Provavelmente isso vai ser divulgado nas redes da Soberana, tá? Então, quem não tiver em situação de trabalho, cola. E vocês acharam que os recados acabaram? Achou errado, otário? CESPEM. Frente de Massa de Professores da Soberana. A gente tá organizando um cursinho popular para esse ano. A gente vai precisar de ajuda para fazer esse cursinho acompanhar. Tanto de divulgação, para que cheguem mais pessoas, quanto de apoio financeiro. A gente está remunerando os professores e a gente precisa de estrutura, a gente precisa de site, de estrutura virtual mesmo para fazer o cursinho funcionar e remunerar os professores. Então a gente tem uma meta, logo mais a gente vai divulgar o apoio do cursinho, então acompanhem a página do CESPEM. Além disso, para quem quiser financiar o nosso trabalho da Soberana, que só acontece na internet graças ao apoio de vocês, a gente tem a loja da Soberana também. É loja.soberana.tv.
acompanhem a Loja da Soberana, comprem coisas na Loja da Soberana. Por último, a gente tá postando aqui no YouTube e no Instagram todos os dias da semana. E fazer isso só tá sendo possível graças ao apoio de pessoas no Apoia-se. Então, apoiem meu trabalho, caso seja possível pra vocês. Qualquer R$2 ajuda. A gente tem atualmente 5 pessoas fazendo isso funcionar. Alguém pra editar os vídeos, alguém pra fazer a arte. Essa arte belíssima que vocês estão vendo ao meu redor foi feita pela Fernanda. Inclusive já tem a versão 2.0 dessa arte, porém eu ainda não consegui colocar ela. E finalmente vamos às pautas de hoje, gente. Vocês devem ter acompanhado, dia 25 de janeiro foi o aniversário do acidente que poderia ter sido evitado se a Vale fizesse manutenção das barragens dela de Brumadinho. Eu me recuso a chamar de acidente ou de desastre, porque foi algo causado por falha humana e essa falha foi ocasionada porque não queriam gastar dinheiro com manutenção. Importante a gente falar disso. Fora que é muito fácil você falar que foi um desastre natural e você isentar de toda a culpa a empresa que só deixou isso acontecer por conta de capitalismo, por conta de querer lucrar mais do que deve, por conta de não fazer manutenção suficiente, cortar funcionário para lucrar cada vez mais e foda-se a vida das pessoas. E aconteceu exatamente isso. Pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas por conta de um desastre que poderia ter sido evitado se o capitalismo não fosse tão filho da como é. Então você virar e falar, ai, foi um desastre natural, ai, foi um acidente. É muito fácil e isenta toda a culpa da empresa que deveria ser culpada, que não teve punição por isso, foi uma punição ridícula para os lucros que a Vale tem. A indenização que eles tiveram que pagar é ridícula e para as famílias que tiveram suas vidas destruídas foi, olha, uma indenização ridícula também, que não dá nem para cobrir os gastos iniciais de qualquer coisa que aquela família tenha perdido, de verdade. Fora as vidas que foram perdidas, que nunca vai conseguir se recuperar e que eles não foram punidos o suficiente por isso. E sabe o que acontece quando a gente não pune uma coisa de forma devida? Acontece de novo. A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. O que tá acontecendo? Foi lançado um memorial em homenagem às vítimas da barragem Córrego de Feijão, que ficou conhecida como Barragem de Brumadinho. O local era sonho antigo de familiares das 272 joias que perderam a vida na tragédia. Eles chamam de joias as vítimas do acidente, que não foi acidente, foi falha humana decorrente do capitalismo, de Brumadinho. 272 pessoas que perderam a vida, incluindo 2 grávidas que faleceram e seus bebês também. Essas vidas foram as únicas consequências desse desastre? Não. Para além disso, a gente tem diversas outras consequências desse acidente. Porque Bebel, inclusive sigam a Bebel, ela vai saber falar disso muito melhor do que eu. Existem impactos ambientais que são permanentes, que por anos eles vão afetar a vida das pessoas que vivem naquela região. Quando algo do tipo acontece, esse rompimento da barragem, ele afetou rio, ele afetou plantações, ele afetou o solo. Quando a gente vê o vídeo, né, do rompimento da barragem, a gente vê que teve muita lama. Mas aquela lama, ela não é tipo barro, terra e água misturada. É uma lama tóxica que ela é resultado de escavação de minério. Eles chamam de dejetos. É um bagulho cheio de tóxico químico que faz muito mal. Eu não sei se aquela barragem ela era de escavação de joias, mas Minas Gerais tem esse nome porque foi um estado que enriqueceu através da mineração e extração de ouro. Então, eu imagino que tem a ver com isso, tá? Eu separei uma matéria aqui falando do acordo judicial para a reparação do rompimento de Brumadinho. Não vou ler tudo, mas ele fala de valores gastos para reparação do estado. Então, o que foi repassado para Vale foram 11 bilhões, sendo que 37 bilhões foram gastos. Então, a Vale não tá pagando 1/3 do que foi gasto para reparar o estrago que eles causaram. Foi decidido que a Vale deveria pagar indenizações de R$100 mil para cada uma das pessoas que perderam familiares no acidente. A Vale pagou? O que vocês acham? Vocês acham que a Vale pagou R$100 mil para cada um dessas 272 vidas? Não! Que foram ceifadas? A resposta é não. As pessoas que perderam familiares
estão enfrentando isso daqui. Justiça de Minas Gerais corta em até 80% o valor de indenizações a atingidos de Brumadinho. E aí a gente vai falar um pouco disso. Por quê? Primeiro, foram vidas perdidas. Eu acho que 100 mil reais é pouquíssimo diante disso. E segundo, não foram só vidas perdidas. Muitas pessoas sobreviveram, mas elas tiveram a sua vida destruída por conta desse acidente. Essas pessoas perderam casa, perderam trabalho, perderam plantação, perderam tudo que elas tinham. E a Vale sequer tá pagando a indenização que a justiça inicialmente tinha dito e que eles anunciaram como se eles fossem grandes heróis que eles iam pagar. Tipo, olha como a gente é legal, a gente tá pagando 100 mil reais pra famílias que perderam pessoas com esse acidente, que a gente sabe que não foi acidente. Eu tô rindo porque chega a ser engraçado, né? Pra não ser triste, porque é ridículo. Esse valor de 80% não foi pra todas as famílias, mas foda-se. Chegou a 80%. Imagina você perder tudo que você tem na vida, você perder seus entes queridos e nem a indenização, que seria o mínimo que você deveria receber por conta disso, você recebe. Mas isso não é tudo. A coisa piora. Por quê? A Vale tá sem dinheiro pra pagar isso? Não! A Vale em 2024 teve um lucro de 7 bilhões de dólares. Eu nem sei calcular, 7 vezes 5, mais ou menos, seriam 35 bilhões de reais. O lucro da Vale em 2024 apenas. Isso pagaria todo o gasto que o governo teve para reparar os danos causados pela Vale no ano do acidente, que foi 2019. Então, em um ano de lucro é só o que eles ganharam a mais, sem contar qualquer gasto que eles tiveram. Isso já exclui todo o valor que eles precisavam para manter a empresa funcionando. O lucro de um ano, que foi 52% mais baixo do que o ano anterior, teria pago tudo que o governo gastou. A Vale pagou isso? Não. A Vale pagou 11 bilhões pro governo, se é que já pagou. Se eu não me engano, eles ficaram do tipo, ah tá, na volta a gente paga. Tamo puto? Relaxa que pior. E lá vem mais! A gente vai falar de criança agora. Porque esse tipo de coisa afeta todo mundo, mas afeta ainda mais as crianças. E aqui eu separei uma matéria pra vocês. É uma matéria da Agência Brasil, e ela diz: após estudo, famílias pedem novo protocolo da saúde em Brumadinho. O que aconteceu, gente? Eu não vou ler a matéria toda, eu já li ela, na verdade, mas ela fala de um estudo divulgado pela Fiocruz, no dia 24, um dia antes do aniversário da tragédia, que dizia que todas as crianças de Brumadinho de 0 a 6 anos estão com seus corpos cheios de metais pesados, tá? Aqui a gente tem os nomes dos metais. E eu não tô falando de pessoas que ouvem a Mortícia, a banda do Zavak. Não é esse tipo de metal pesado. A gente tá falando de crianças que dentro de seus corpos, em suas amostras de sangue, foram encontrados cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês. Essa quantidade de metais, ela vem aumentando com o passar dos anos. Então, em 2020, era uma quantidade baixa. Em 2021 foi aumentando, 2022 aumentando, 2023 aumentando. Agora, na amostra de 2023, todas as crianças estavam com metais dentro do seu corpo. Quantidades que passaram de 42% para 57% acima do que deveriam ter. No caso do arsênio, ele tá falando. Gente, é surreal, né? Esse aumento acontece por conta da manificação trófica, né? Que é quando a gente tem algum tipo de metal pesado, ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então, se não foram feitas as medidas necessárias para cuidar desse meio ambiente que recebeu isso tudo de carga tóxica de metais pesados, os rios vão continuar com os metais pesados, os peixes dos rios vão continuar com os metais pesados, toda a plantação que é irrigada com aquela água vai continuar com os metais pesados, a água que chega na casa das pessoas vai chegar com os metais pesados, então essa quantidade só vai aumentar. E, gente, vocês acham que é normal ou é tóxico você ter metais pesados dentro do seu corpo? Ainda mais de uma criança. A Vale está sendo punida por isso? A Vale compensou o meio ambiente por isso? A Vale compensou a vida das pessoas por isso? A Vale não fez porra nenhuma. Essa é a liberdade que o capitalismo nos proporciona. Proporciona de morrer por conta de
palha humana de empresa de merda. E se a gente ficar vivo, a gente ainda vai viver com metal pesado no nosso corpo, porque a empresa não tá nem aí, tá lucrando 7 bilhões de dólares em um ano, né? Ah, eu não tô nem aí. Vocês acham que o dono da Vale tá onde? Vocês acham que ele tá fazendo o quê? Vocês acham que o governo federal puniu a Vale? Não. Incentivou, deu dinheiro. É assim que a gente trata. Quem trata assim as nossas crianças. Olha que legal. Capitalismo, né? Por que isso acontece, gente? Porque, como eu disse ali, quando a barragem rompeu, ela não só levou aquelas 272 vidas, ela afetou os rios. As pessoas, elas interagem com esses ambientes constantemente. Vou pegar um caso mais extremo para vocês entenderem a coisa. Quando teve o acidente de Chernobyl, vocês lembram que o lugar foi evacuado e as pessoas não podem entrar lá, salvo com equipamentos específicos até hoje. Não deveriam ter pessoas morando em Chernobyl até hoje, porque o lugar todo fica tóxico por anos. E sim, eu sei que Chernobyl foi um acidente muito mais extremo, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que a contaminação, ela não acontece só enquanto a coisa aconteceu, ela perdura por anos. Aqui no Brasil, isso foi tratado no mais belo foda-se. Assim que a lama baixou, as pessoas voltaram a morar lá, as pessoas voltaram a consumir alimentos produzidos lá, e as pessoas voltaram a respirar o ar de lá, que sei lá se é tóxico, porque foda-se. Porque ninguém se preocupou com a forma como isso ia afetar as pessoas que vivem naquele lugar. Isso afeta todo mundo? Sim, mas afeta principalmente as crianças. Por quê? Tudo que tem a ver com consumo vai afetar o desenvolvimento das crianças. Tudo que você come vai influenciar na sua saúde, certo? Se você come bem, sua saúde vai melhorar. Se você não tem condições de comer bem, sua saúde não vai ficar tão boa. Quando você está em desenvolvimento, isso não afeta só a sua saúde, isso afeta o seu desenvolvimento. Se você come comida radioativa, comida infectada com arsênio, isso vai influenciar a forma como você se desenvolve pro resto da sua vida. Isso causa danos irreversíveis para a vida dessas crianças. Então, o que a gente está falando aqui é de uma geração de crianças que estão se desenvolvendo, se alimentando de peixe tóxico, de alface tóxica. E isso a gente só vai saber quais são as consequências daqui uns 20, 30 anos. Porque essas crianças, elas vão continuar morando lá e elas vão continuar se alimentando disso, porque a gente vive no capitalismo, e porque no capitalismo a empresa se recupera e o povo se fode. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eles falam, os resultados encontrados demonstram uma exposição aos metais e não uma intoxicação. Exposição é isso que eu tô falando de longo. Eles falam aqui de como isso afeta os adultos também e os adolescentes. Então, o índice de arsênio tá alto no corpo de todo mundo que vive lá, mas é pior no corpo das crianças. De novo, porque eles estão em desenvolvimento. E a gente tá desenvolvendo uma geração de crianças que estão se alimentando de elementos químicos. Você pega a tabela periódica ali, você tá dando um monte de coisa que a gente não devia nem chegar perto pra criança comer diariamente. O que a Vale disse sobre isso? A Vale disse que vai avaliar o estudo divulgado pela Fiocruz. Eles disseram que eles realizaram uma extensa investigação dos sedimentos e solos da bacia lá do Paupeba, e esses elementos estão dentro do que a legislação diz que tá tudo bem. Então, assim, foda-se que a Fiocruz estudou os sujeitos que estão sendo afetados, tá dentro do que a lei diz que tá ok. Então, foda-se. Essa é a resposta da Vale. Vocês estão putos? Porque eu fiquei muito revoltada lendo essa matéria. Não é que eu não soubesse que o capitalismo odeia criança, mas ler isso assim, tão escancarado, eu sempre penso que é uma coisa que as pessoas nem sempre vão pensar sobre. A gente fala das crianças sempre como vítima, mas vocês já pararam pra pensar que são sujeitos que eventualmente vão crescer, e aí dentro do capitalismo vai ser esperado dessas pessoas que elas trabalhem normalmente, que elas façam uma faculdade normalmente, que elas vivam normalmente, elas não vão receber uma indenização vitalícia por conta de todos os danos que a Vale causou na vida delas permanentemente, por conta de uma coisa que poderia ter sido evitada se eles fizessem o mínimo. Quando você tem uma casa, você tem que fazer manutenção na sua casa pra ela não cair na sua cabeça. Quando você tem uma mineradora, você deveria fazer manutenção na sua mineradora pra ela não foder a porra do país inteiro. Só que fazer manutenção custa caro. E coisas que custam caro diminuem o lucro. Só que vocês viram o lucro da Vale. A Vale, num ano ruim, num ano péssimo, lucrou 7 bilhões de dólares. E pra não fazer um reboco na parede, eles mataram 272 pessoas e causaram danos irreversíveis à vida de uma geração inteira.
Então, a lição de hoje é: a gente odeia a Vale. A gente odeia grandes empresas que exploram e destroem vidas e saem ilesas no capitalismo. Às vezes é difícil ler esse tipo de notícia e ficar de boa. Mas o que eu quero aqui é trazer pra gente reflexão. Eu quero que a gente pense, que a gente reflita e que a gente pense em formas de resolver isso. E qual que é a forma que a gente resolve isso, caros colegas, camaradas marxista-leninista? Organização da classe trabalhadora. A gente resolve isso se organizando. Caso você esteja assistindo o corte dessa live, você tá puto agora? Tá puta? Então você vai se organizar. Você vai procurar um partido, uma organização, uma frente de massa da soberana. Você vai entrar em contato com alguém dessa organização e você vai falar: eu estou com ódio do capitalismo e quero me organizar. Porque enquanto a gente viver no capitalismo, a gente vai diariamente encontrar notícias como essas. Então, daqui mais 5 anos, provavelmente, se eu ainda estiver por aqui, a gente vai estar lendo juntos notícias falando sobre como o impacto dessa atitude da Vale tá na vida dessas pessoas que agora vão estar com 10 anos. E a coisa não vai ser boa. Eu arrisco dizer que esses índices vão trazer consequências que a gente provavelmente não vai estar falando só de 272 vidas que foram perdidas por conta desse acidente. O Bonzago falou aqui, organizando para que a Vale seja gerida pelos trabalhadores. Que seja gerida pelos trabalhadores e que tenha essa extração pensada nas necessidades da classe trabalhadora, não no lucro. Que a gente nem precisava estar extraindo tanto recurso natural. Dizer que odeia grandes empresas que destroem a vida das pessoas no capitalismo me parece pleonasmo. Exatamente, camarada. Gente, isso é mais um exemplo de que no capitalismo a vida das pessoas não importa. E só o lucro. E não é pouco lucro não, né? Quanto mais lucro, melhor. Porque quanto mais dinheiro esses caras estiverem botando dentro do bolso, melhor pra eles, né? E pior pra gente. E é isso que eles querem, né? O capitalismo funciona muito bem pra essa galera. Ele só não funciona pra gente. E é isso que a gente tem que entender. E como a gente sempre fala, e como a Pedago acabou de falar, a única arma do trabalhador pra lutar contra esse sistema é a organização. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se você gosta muito do meu trabalho, você vai adorar ainda mais a área de membros aqui do canal, que tem conteúdos exclusivos. E é isso. Beijos, até o próximo.